Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do Reino Franco e o cristianismo. Veremos algumas informações a respeito dessa relação. Vamos lá. Número 1. O Reino Franco foi o primeiro reino germânico a adotar o cristianismo romano como religião oficial. Então, dentre os reinos germânicos que foram estabelecidos ali na Europa, após a queda de Roma, o Reino Franco foi o primeiro reino a ter como religião oficial o cristianismo romano. Essa é a primeira informação. Número 2. Clovis, que foi rei dos francos de 481 a 511 depois de Cristo, se converteu ao cristianismo no ano 496 depois de Cristo e ganhou o apoio da Igreja Católica. Então, Clovis se converte, se batiza no ano 496 depois de Cristo. Lembrando que Clovis foi o rei que consolidou, que unificou o reino franco. E após o seu batismo, após a sua conversão, ele ganha o apoio da Igreja Católica ao seu reinado, ou seja, o Reino Franco ganha o apoio da Igreja Católica a partir do ano 496. Número 3. Após a conversão do rei Clovis, os francos se comprometeram a garantir a segurança da Igreja Católica em seus domínios, ao mesmo tempo que angariavam o apoio político da hierarquia clerical. Então, Clovis se converte e o Reino Franco se compromete a proteger, a fazer a segurança da Igreja Católica em todo o território do Reino Franco, isto é, onde havia uma Igreja Católica dentro do Reino Franco, estava assegurado ali a segurança da Igreja por parte do reino. E também o Reino Franco tinha como objetivo angariar o apoio político da hierarquia clerical, ou seja, o apoio político da liderança da Igreja Católica. Número 4. Essa articulação entre o poder político de Clovis e o poder espiritual da Igreja foi fundamental para a expansão territorial do Reino Franco na Europa e para a maior difusão do cristianismo no continente. Então, a relação entre o Reino Franco e a Igreja Católica foi fundamental para que o Reino Franco se expandisse por todo o continente europeu, expansão territorial e também expansão da mensagem cristã, ou seja, a propagação do cristianismo se difundiu também por todo o continente europeu através dessa relação entre o Reino Franco e a Igreja Católica. Número 5. Com a ajuda dos francos, a Igreja Católica conseguiu consolidar o cristianismo em diversas regiões do continente. Como acabamos de ver, com o apoio, com a ajuda do Reino Franco, a Igreja Católica chegou a diversas regiões da Europa, do continente europeu. Então, houve uma consolidação do cristianismo por meio do apoio do Reino Franco na Europa. Número 6. Pepino o Breve, em 751 depois de Cristo,
se tornou rei dos francos com o apoio da igreja. Pepino foi um dos reis do Reino Franco e no ano de 751 ele se torna rei com o apoio da Igreja Católica. Número 7. Após realizar 2 campanhas contra os lombardos, Pepino doou o Ducado de Roma e outros territórios italianos ao papado. Lembrando que os lombardos estavam ocupando a Península Itálica. Eles ocuparam a Península Itálica num determinado período. E Pepino realizou 2 campanhas contra os lombardos ali na Península Itálica. E após essas campanhas, Pepino doou o Ducado de Roma e outros territórios da Península Itálica ao papado, ou seja, à Igreja Católica. Lembrando que ducado é um conjunto de terras que formam o domínio de um duque. Então, conjunto de terras, porções de terras da Península Itálica foram doadas pelo rei Pepino à Igreja Católica, foram doadas ao papado. Número 7. Em 768 d.C., Carlos Magno, filho de Pepino, tornou-se rei dos francos. Carlos Magno fortaleceu o contato entre os germânicos e a Igreja Romana e, durante suas conquistas militares, além de consolidar o reino dos francos e estender sua autoridade entre as comunidades cristãs da Europa continental, impôs o catolicismo pelo poder de seus exércitos. Então, nós tivemos Pepino como rei. Após a sua morte, Carlos Magno assume o reinado, foi um dos reis dos francos, ele se torna rei dos francos em 768, e Carlos Magno ele fortalece ainda mais o contato entre os povos germânicos que habitavam o Reino Franco e a Igreja Romana. E durante ali as suas conquistas militares, ele consolida o reino e também estende a sua autoridade entre as comunidades cristãs da Europa. E Carlos Magno, ele impõe o catolicismo em todo o território do Reino Franco através do poder de seus exércitos. Última informação. No ano 800 d.C., Carlos Magno foi sagrado imperador dos romanos pelo Papa Leão III, formando o Império Carolíngio. Então, Carlos Magno, que era rei do Reino Franco, ele se torna imperador dos romanos através do Papa Leão III. E daí em diante surge o Império Carolíngio, que nós veremos nas próximas aulas algumas informações a respeito desse império.